Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vou corrigir com você a prova que aconteceu ontem, a prova de matemática do concurso de soldados dos bombeiros militares de Minas Gerais, uma prova organizada pela banca IBGP. Se você fez essa prova, já deixa aqui embaixo a sua impressão, o que você achou da prova? No meu ponto de vista, a prova tinha questões fáceis, como as questões que eu divulguei para vocês em vários vídeos anteriores, né? Você está seguindo aqui o canal, você acompanhou os vídeos que eu divulguei dessa banca para você treinar, então tinham questões fáceis e tinha umas 3 questões mais difíceis, né? Cobravam conceitos de logaritmo, lei dos cossenos, que eu tenho certeza que vocês acharam questões mais difíceis, né? Concorda? Concorda? Discorda? Sem corda? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas impressões, beleza? Para ver mais materiais dos bombeiros militares de Minas Gerais, você pode acessar a nossa playlist. Nessa playlist você encontra todos os vídeos deste concurso, beleza? Bora então para as 10 questões. Vem comigo. Agradeço ao Ivan que mandou a prova para a gente. Valeu, Ivan! Questão número 11. Uma corporação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, anualmente, capacita os seus bombeiros em um curso de paraquedismo. O custo do treinamento é definido pela seguinte função. O custo é igual a x ao quadrado menos 80x mais 6.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de bombeiros treinados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de bombeiros treinados para que o custo do treinamento seja mínimo. Então, ele está falando de um valor mínimo para uma função do segundo grau. Uma função que tem x ao quadrado é uma função quadrática, então ela vai ter como gráfico uma parábola, né? A parábola aqui, ó, o valor que está junto do x é um valor positivo, né? Então, é o 1 que está aqui, mais 1. Então, se é um valor positivo, a nossa parábola vai ser assim, vai ser uma carinha feliz, com cavidade voltada para cima. Se ela tem a concavidade voltada para cima, isso significa que ela vai ter um valor mínimo. Esse valor mínimo é o vértice da parábola, certo? Então, nesse vértice, você vai ter o custo mínimo representado pelo y do vértice e o número de soldados necessários para o custo mínimo representado aqui pelo x do vértice, já que os bombeiros serão o x, né? Então, o número de bombeiros vai ser o x do vértice. Para resolver essa questão, basta calcular o x do vértice, certo? Então, o mínimo está no vértice, vamos calcular o x do vértice. X do vértice, a fórmula é menos b dividido por 2 vezes a. Então, na nossa função, qual que é o b? O b é o valor que está junto com o x, ó. Então, é o menos 80, menos 80. Então, vai ser menos da fórmula, menos 80, dividido por 2 vezes o a. O a é o valor que está aqui junto com o x ao quadrado, é 1, então vai ser 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, 80 dividido por 2 dá 40. Serão necessários 40 bombeiros para ter o custo mínimo. Só isso. Então, questão mamão com açúcar, né não? Deixa o like aí no vídeo se você quiser ajudar o nosso canal, combinado? Bora para a segunda questão? Vem comigo. O capitão Félix, ao analisar o projeto de prevenção e combate a incêndio de um novo shopping center, observou que o reservatório de água contendo a reserva para incêndio tinha a forma de um prisma com a base formada por um triângulo retângulo com catetos medindo 240 centímetros e 18 decímetros. Sabendo que a altura desse prisma é de 5.000 milímetros, então ele deu as medidas em várias unidades, né? Centímetro, decímetro, milímetro. É correto afirmar que o seu volume aproximado em litros é de quanto? Então, ele quer o volume em litros. Primeiro, dica que eu dei para você quando você estava estudando aqui no canal nas provas da IBGP. Para transformar litro para unidade cúbica, você vai pensar em decímetro cúbico. Então, sempre se lembre, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, para a gente calcular esse volume para a resposta já sair em litros, vamos transformar todas as medidas para decímetros. Então, a gente tem 240 centímetros
e tem 5.000 milímetros, né? O 18 já está em decímetros. Unidade de medida, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para passar de centímetro para decímetro, a gente tem que andar com a vírgula uma casa para a esquerda, certo? Então, a vírgula está aqui, depois do último número, vou andar com ela uma casa para a esquerda. 240 centímetros é a mesma coisa que 24 decímetros. E 5.000 milímetros, para chegar em decímetro, eu tenho que andar com a vírgula uma, duas casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui depois do último zero, uma, duas casas, vai dar 50 decímetros. Ok, medidas em decímetros, podemos calcular o volume do prisma com base triangular. Qual que é o volume de um prisma? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. No nosso caso, a base é um triângulo, e é um triângulo retângulo. E a gente sabe que os catetos, aqueles lados que formam o ângulo reto, têm 24 decímetros e 18 decímetros. Então, se eles são os catetos, um vai ser a base, o outro vai ser a altura. Qual que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a gente vai fazer 24 de um cateto vezes a altura desse triângulo, que é 18, é o outro cateto, né? Os catetos formam um ângulo de 90 graus. Então, quando um é a base, o outro é a altura, certo? Tudo dividido por 2. Então, fórmula da área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, né? 24 dividido por 2 dá 12, então a gente vai ter 12 vezes 18. Essa conta é fácil ou difícil? É fácil, ganha tempo na hora da prova. Faz aqui 10 mais 2 vezes 18. 10 vezes 18, coloca um zero, 180. 2 vezes 18 é fácil, é 36. Então, vai ser 180 mais 36, o que dá 216. Não achou fácil? Faz a multiplicação tradicional, não tem problema nenhum, né? Então, a área da base é 216 decímetros quadrados. Agora, para achar o volume, basta multiplicar pela altura, que é 50, a altura do prisma, né? Que é 50 decímetros. A gente vai fazer 216 vezes 50. Coloco o zero aqui no final. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. 5 vezes 2, 10. 10.800 decímetros cúbicos, né? Então, vão ser 10.800 litros. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Quem quiser treinar questões de sólidos geométricos, basta olhar essa playlist aqui. Nessa playlist você só encontra questões de sólidos geométricos para você treinar, beleza? Se tiver dúvidas, me escreve, deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários que a gente responde. Vamos para a próxima? Questão número 13. Durante a análise da documentação de um festival que ocorrerá em Belo Horizonte, o capitão do Corpo de Bombeiros, Lúcio Emílio, precisa determinar a lotação máxima do evento, sabendo-se que o evento ocorrerá em uma área circular cujo diâmetro é de 160 metros. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, 2 vezes o raio é 160 metros. E que a taxa de ocupação máxima é de uma pessoa por 2 metros quadrados de área. É correto afirmar que o número máximo de ingressos que poderão ser vendidos nesse evento, dado que π é igual a 3,14, será de quantos ingressos? Bom, para a gente saber, basta calcular a área desse círculo, né? Então, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, para a gente calcular o raio, para que a gente precisa do raio? Para calcular a área. A área não é πr2, a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente precisa do raio. Então, para calcular o raio, basta dividir o diâmetro por 2, certo? Então, 2 está aqui, passa para cá dividindo, diâmetro dividido por 2 é igual ao raio. Então, vamos calcular o raio. O raio é 160 dividido por 2. 160 dividido por 2 dá 80 metros. Agora, a gente consegue calcular a área desse terreno, né? Então, vai ser π vezes r, 80 ao quadrado, né? A área do círculo, πr2. 3,14 é o π, vezes o raio 80 elevado ao quadrado. 80 vezes 80, 8 vezes 8, 64. Com 2 zeros, 6.400, né? Então, vai ter 3,14 vezes 6.400. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar em 20.096.
Se você é aquela pessoa empolgada, você não prestou atenção no problema todo, correu lá e marcou a resposta e errou a questão. Por quê? Essa aqui é a área do terreno. Ele quer a área do terreno? Não, ele quer o número de ingressos. Número de ingressos, uma pessoa para cada 2 metros de área. Então, você vai ter uma pessoa em 2 metros quadrados de área, x pessoas em 20.096 metros quadrados. Beleza? Então, tinha que fazer essa regrinha de 3. Não quer fazer a regra de 3? Observa, o que está acontecendo? O número de pessoas é metade da área, né? Então, se a área é 2, o número de pessoas é 1. Se a área é 20.096, o número de pessoas vai ser a metade de 20.096. 20.096 dividido por 2, 10.048. Não viu? Faz a regra de 3, você vai chegar na mesma continha. Beleza? Então, 10.048 ingressos é o número máximo de ingressos, logo é o número máximo de pessoas que poderão estar lá, né? Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Então, essa questão era para ver se você estava prestando atenção, porque você ia chegar num valor aqui de área que tinha como opção de resposta, né? Não podia cair nessa pegadinha e marcar aqui a resposta errada. Beleza? Vamos para mais uma, questão número 14. Essa questão também eu considero fácil, né? Então, só calcular a área e fazer uma regra de 3. Questão 14. Olha o like no vídeo. Já deixou o like no vídeo? Deixa o like, deixa o seu comentário aqui embaixo, que os comentários também ajudam o YouTube a gostar da gente. Beleza? Deixa o like e deixa o seu comentário. Uma equipe de brigadistas do Corpo de Bombeiros foi destinada para combater um incêndio na área de preservação ambiental denominada Pico dos Paivas. A previsão é de que 16 bombeiros conseguissem combater o incêndio em 10 horas de trabalho. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a previsão em horas de trabalho para combater o incêndio caso a equipe fosse redimensionada para 20 brigadistas. Questão de regra de 3, que tinha lá nos simulados que eu divulguei para vocês, né? Então, você tem 16 bombeiros combatem o incêndio em 10 horas, 20 bombeiros, que foi redimensionada, né? Então, a equipe vai ter agora 20 bombeiros vão gastar X horas. É uma regra de 3 simples ou é uma regra direta ou inversa? É uma regra de 3 inversa. Quanto mais bombeiros você tiver, menos horas você vai gastar para combater o incêndio, concorda? Se tem mais bombeiros, o fogo apaga mais rápido, certo? Então, fazer regra de 3 inversa, siga o sentido das setas. Seta está vindo de baixo para cima. Então, você vai pegar o número de baixo, dividir pelo número de cima. 20 dividido por 16. Isso vai ser igual, seta está vindo de cima para baixo. Pega o número de cima, divide pelo número de baixo. 10 dividido por x. Agora, usa a regra geral das proporções. Multiplica como se fosse um x. Então, esse x vai vir aqui para cima, esse 20 vai vir aqui para baixo. Esse 16 vai vir aqui para cima. O 10 precisa vir aqui para baixo? Não, porque eu quero saber o valor de x, então vou deixar o 10 quietinho lá onde ele está, tá bom? Então, vou só subir o x para cá, descer o 20 para cá e passar o 16 para cá. Assim, ó, x é igual ao 10, que já estava lá, vezes o 16, então 16 estava no denominador, passou para o numerador, tudo dividido por 20. O 20 estava no numerador, passou para o denominador. Beleza? Só multipliquei como se fosse um x. Simplificando, simplifico esse 0 com esse 0, 16 dividido por 2 dá 8, né? Então, x será de 8 horas. Esses 20 brigadistas vão gastar 8 horas para combater esse incêndio. Fácil ou difícil? Fácil, né não? Então, até agora, a gente está vendo só questões fáceis, no meu ponto de vista, obviamente, né? Depois você deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Você concorda comigo? Então, vão fáceis essas questões até agora, né? Questão número 15. Essa questão já começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas ainda está num nível tranquilo. Com o objetivo de determinar o dimensionamento e otimizar o atendimento da equipe dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, o setor de infraestrutura fez um levantamento do crescimento da população de determinada cidade. Sabe-se que nessa cidade a população atual é de 2 milhões de pessoas e cresce 5% ao ano. Se a taxa de crescimento se mantiver,
é correto afirmar que a população aproximada nessa cidade daqui 25 anos, ou seja, não é lá no ano 25, é depois de 25 anos, dado 1,05 elevado a 25 igual a 3,3864, será de quanto? Né? Então, o que você tinha que observar? Você tinha que observar que a população está crescendo 5% a cada ano. A cada ano, a população está sendo multiplicada por 1,05. A cada ano, a população é multiplicada por 1,05. Por quê? A cada ano, você vai ter 100% da população mais os 5% que cresceram. 100% não é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 dá 1. 5% não é 5 dividido por 100? 5 dividido por 100 dá 0,05. Então, a gente tem 1 mais 0,05, 1,05. Você vai pegar a população de um ano, multiplicar por 1,05. Cresceu. Aí, multiplica de novo por 1,05. Cresceu. Multiplica de novo por 1,05. Então, você vai multiplicando por 1,05 25 vezes, né? Então, esse é o conceito de quê? Esse é o conceito de progressão geométrica. Você tem uma sequência de termos que estão aumentando a partir da multiplicação do termo anterior por um valor constante, que no caso aqui é 1,05. Nessa nossa progressão geométrica, o primeiro termo é o primeiro número de habitantes, 2 milhões, coloquei aqui 2. A gente quer o termo que está na posição depois da 25. Então, 1 ano mais 25 dá 26. Passaram 25 anos. 1 mais 25, 26. O termo que está na posição 26 é o que a gente quer achar. A razão da nossa progressão é o valor que está multiplicando, 1,05, e o número de termos, 26. Beleza? Termo geral da progressão geométrica. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá bom? Então, tinha que ter decorado essa fórmula aqui. Ou então, ia multiplicando por 1,05 na raça 25 vezes. Ia dar um trabalhão, né? Então, era mais fácil decorar. AN é igual a A1 vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. A gente quer o A26. Então, vai ser o A1 vezes Q elevado a 26 menos 1. A1 é igual a 2, Q é igual a 1,05, 26 menos 1 dá 25. O problema deu a dica para você, você ia ter que ter isso aqui, né? Então, 1,05 elevado a 25 dá esse número aqui. Então, a gente vai ter 2 vezes esse número, 2 vezes 3,3864. 2 vezes isso aqui dá 6,7728. Então, eu coloquei só o 2, então eu estou falando de 6 milhões, né? Eram 2 milhões, então aqui vai ser 6,7728 milhões. Isso significa que são 6.772.800 habitantes. Isso dá aproximadamente 6.800.000 habitantes. Beleza? Então, essa questão, por que não é considerada tão difícil? Porque ela envolve só um conceito, né? Que é o conceito de progressão geométrica. Então, você tem um conceito só em uma questão, você tinha que só conhecer as propriedades da progressão geométrica. Fechado? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem questão para você treinar? Claro que tem, eu sempre deixo, em todo vídeo aqui do canal tem questão, né? Então, se você estiver estudando para alguma prova, acesse aqui a descrição do vídeo para você achar questões com temas semelhantes ao tema dessa prova aqui, beleza? Vamos para a próxima, questão número 16, questão muito fácil de interpretação desse gráfico, que é uma reta. O gráfico a seguir representa o consumo da bateria do equipamento alargador elétrico utilizado pelo Corpo de Bombeiros na retirada de vítimas presas em ferragens em acidentes automobilísticos por um prazo de 5 horas. Então, você tem aqui, ó, a bateria começa em 100 e vai caindo, né? E o tempo em horas. Supondo que o consumo se mantenha no mesmo padrão até a bateria se esgotar, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de horas de uso que são necessárias para o nível da bateria atingir 5%, ou seja, a bateria tem que cair 95% para chegar aqui em 5%. Como é que você vai fazer isso? Vai fazer com uma simples regra de 3. Primeiro, observa aqui, ó. Vamos pegar esse ponto e esse ponto aqui, ó. A bateria está vindo de 100 para
80, né? O nível da bateria está caindo de 100% para 80%. Nesse ponto que a bateria caiu 20%, né? 100 menos 80 dá 20. Quantas horas se passaram? Passaram-se, aqui ó, 2 horas. Então a bateria cai 20%, 100 menos 20 não dá 80, a bateria cai 20% em 2 horas. Quanto tempo ela vai gastar para cair 95%? Caindo 95%, ela vai atingir 5%, que é o que o problema quer. Só fazer a regra de 3. Bateria cai 20% em 2 horas, vai cair 95% em X horas. Só isso. Toda questão que tiver uma reta, toda não, né? Porque nem sempre vai estar pedindo esse tipo de informação. Mas sempre que estiver pedindo esse tipo de informação, chegar em um determinado ponto, se for uma reta, você pode trabalhar com uma regra de 3. É uma proporção direta que dá uma reta, tá bom? Então, resolve a regra de 3. 20 vezes x é igual a 2 vezes 95. 20x é igual a 2 vezes 95. Pega o 20 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 2 vezes 95 dividido por 20, né? 2 dividido por 2 dá 1, 20 dividido por 2 dá 10, então vou ter 95 dividido por 10, o que dá 9,5. X igual a 9,5. Corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Questão de função do primeiro grau. Então, já ganhou questão de função do segundo grau e função do primeiro grau, né, da reta. Beleza? Bora agora para as questões mais difíceis, né? Essa aqui, questão de juros. Se você estudou aqui no canal, eu coloquei questão de juros da IBGP para você treinar, né? Lembra deles? Lembra das questões? João, durante 10 anos, deixou o valor inicial de R$10.000 aplicados a uma taxa de juros simples de 1% ao mês, gerando um montante X. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a taxa de juros mensal necessária para produzir o mesmo montante caso se aplicasse o valor a uma taxa de juros compostos durante o mesmo prazo. Então, você tem que calcular o montante aqui e ver qual que vai ser a taxa de juros se fosse juros compostos. Primeira foi juros simples, né? Ele deu o tempo em anos e a taxa em meses. Então, vamos calcular quantos meses tem dentro de 10 anos. Um ano tem 12 meses. 10 anos vão ter 10 vezes 12. 10 vezes 12, 120 meses. Juros simples. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Fórmula básica de juros simples, né? Então, vamos calcular os juros. Os juros foram de capital, 10.000 é o valor que ele aplicou, vezes a taxa, 1%. 1% é 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 dá 0,01. Coloquei aqui em forma decimal. Quer colocar em fração? Vou colocar 1 sobre 100, tá bom? Vezes o tempo, 120 meses. Se a taxa está em meses, o tempo tem que estar em meses também, né? Aqui, 0,01 vezes isso aqui, você vai andar com a vírgula aqui duas casas, vai ter 100. Então, você vai ter 100 vezes 120. 100 vezes 120, pega o 120 e acrescenta 2 zeros. Né? 120 com 2 zeros dá 12.000. Só de juros, ele recebeu 12.000. Mas ele aplicou 10.000. Ele tinha 10.000 e ganhou mais 12.000. Qual foi o montante que ele ficou? O montante é o capital mais os juros. O capital, 10.000, é o que ele aplicou, mais os juros que ele recebeu. 10.000 mais 12.000, 22.000. Beleza. Qual que vai ser a taxa de juros compostos para ele chegar nesse montante de 22.000? Vamos calcular. Fórmula de juros compostos. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Então, a fórmula de juros compostos é diferente da fórmula de juros simples. Montante, 22.000, é igual ao capital, 10.000, vezes 1 mais a taxa, aqui está errado, não é vezes, não é mais, aqui a fórmula é mais, tá bom? Eu errei aqui, desculpa. 1 mais a taxa e elevado ao tempo. O tempo é o mesmo, né? Ele fala aqui, ó, aplicasse o valor durante o mesmo prazo, 120 meses. Beleza? Se o 10.000 está multiplicando tudo, você pode pegar o 10.000 que está multiplicando e passar para cá dividindo. Você vai ficar com 22.000 dividido por 10.000 é igual a 1 mais a taxa elevado a 120, né? Simplifica esses 3 zeros com esses 3 zeros, 22 dividido por 10 dá 2,2. Então, você vai ter 2,2 é igual a 1 mais a taxa elevado a 120.
Como é que a gente tira esse 120? Aplica uma raiz aqui com índice 120, né? Então, você vai ter raiz com índice 120, aqui, de 2,2, aplica a mesma raiz aqui. Você vai cortar o 120 daqui com o 120 da raiz, vai sobrar 1 mais i, beleza? Então, você tem raiz de 2,2 com esse índice é igual a 1 mais i. Se eu quero saber o valor da taxa, eu tenho que pegar esse 1, está positivo, e passar para cá, vai passar negativo. Então, vou ficar com raiz de 2,2 menos 1. O menos 1 não faz parte aqui da raiz, tá? Isso é igual a i. Então, a taxa é essa. Essa é a resposta da questão. Raiz de 2,2, raiz com índice 120, menos 1. Beleza? Então, questão de juros simples e compostos na mesma questão, né? Então, testaram bastante aí os seus conhecimentos sobre juros, não é? Vamos para mais uma questão número 18. Essa é a questão da inscrição, né? Quem fez a prova, tenho certeza que vai vir ao vídeo ver essa questão. Então, se inscreve aqui no canal para você não perder dicas de como resolver esse tipo de questão. Então, essa questão é uma questão de função, né? É correto afirmar que a inversa da função f de x é igual a log de 2x mais 1 na base 2 mais log de 3 na base 2 é qual? Então, primeira coisa, qual que é a lei para achar uma inversa de uma função inversa, lei de formação de uma função inversa? Na prática, né? O que você tem que fazer para achar uma função inversa? Você tem que inverter onde tiver x, colocar y, e onde tiver y, colocar x. Né? Fazemos a inversão de x por y e de y por x. Para achar a inversa, a lei geral, né, da formação de uma função inversa é essa. Só inverter onde tiver x, coloca y. Então, vamos fazer isso. Onde que está o y aqui? Não tem y aqui, professor. Oh, meu Deus! O y é aqui, ó. Onde tem f de x, você substitui por y. Onde f de x é a mesma coisa que y. Tá bom? Então, muda aqui. Em vez de estar f de x, veja um y aqui. O que você vai fazer? Onde tiver y, vai colocar x. Onde tiver x, vai colocar y. Então, a nossa função inversa vai ser x, onde tinha y, coloquei x. Onde tinha x, coloquei y. Log de 2y mais 1 na base 2, mais log de 3 na base 2. Agora, a gente só vai trabalhar com propriedades de logaritmos. A nossa função inversa já está escrita, mas a gente precisa tirar esse logaritmo daqui para ficar parecido com as alternativas de resposta, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com as propriedades de logaritmo. Você tem aqui a soma de dois logaritmos com a mesma base. Lembra da propriedade? Logaritmo de uma multiplicação, você pode separar em uma soma. Então, quando você tem uma soma, você pode desfazer essa soma pegando esse valor e multiplicando por esse. Então, você vai ter x igual a log de 2y mais 1 vezes 3, na mesma base 2. Beleza? Propriedade de logaritmo. Então, o logaritmo de um produto é igual à soma do logaritmo desses dois valores. Ok? Então, multiplica aqui. 3 vezes isso aqui. 3 vezes 2y dá 6y. 3 vezes 1, 3. Então, vou ter x igual a log de 6y mais 3 na base 2. Como que eu faço para tirar esse logaritmo daqui? Então, aqui não está multiplicando, está somando. Então, não posso fazer nada, né? Como que eu faço para tirar esse logaritmo daqui? Eu consigo tirar se eu tiver logaritmo do lado de cá, né? Então, eu posso multiplicar esse x por um logaritmo que dê o valor de 1, porque 1 vezes x vai dar o próprio x. Então, logaritmo de quanto na base 2 vai dar 1 como resposta? É o logaritmo de 2 na base 2. Né? Então, vou multiplicar o x por log de 2 na base 2, porque log de 2 na base 2 é 1. Por que é 1? Porque a base 2 elevado a 1 é igual a esse valor, é igual a 2. Tá bom? Então, propriedades básicas de logaritmo. Tem dificuldade? Pega o livro, pega a internet, vai estudar logaritmo, tá bom? Para ver as propriedades básicas de logaritmo. Então, coloquei aqui o 1 multiplicando o x. 1 vezes x dá o próprio x, não mudei o valor da minha expressão. Se eu tenho logaritmo dos dois lados, não, ainda não, né?
que eu posso fazer? Posso usar outra propriedade do logaritmo. Eu tenho o x multiplicando o logaritmo. Quando você tem um valor multiplicando o logaritmo, você pode passar ele para dentro como expoente aqui desse valor, né? Então, o x vai vir para cá como 2 elevado a x. Log de 2 elevado a x na base 2 é igual a log de 6y mais 3 na base 2, né? Então, logaritmo de um expoente, normalmente você pega assim e traz ele para fora multiplicando. Aqui ele já estava fora, então voltei ele para o expoente. Para que eu fiz isso? Para ter agora sim logaritmo e logaritmo. Se eu tenho logaritmo e logaritmo dos dois lados de modos separados, né? Eu posso cortar esse logaritmo com esse logaritmo. Então vai sobrar 2 elevado a x é igual a 6y mais 3. 2 elevado a x é igual a 6y mais 3. Quero deixar tudo em função de y. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o mais 3 positivo, passar para cá negativo. Vou ficar com 2 elevado a x menos 3. Então, vou ter 2 elevado a x menos 3 é igual a 6y. Vou pegar o 6, está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o 6 passa para cá dividindo tudo, né? Então, vou ter 2 elevado a x menos 3 dividido por 6 é igual a y. Essa é a resposta dessa questão. 2 elevado a x menos 3 sobre 6, beleza? Então, essa questão, no meu ponto de vista, considero que vocês vão achar difícil. Por quê? Muita gente tem dificuldade nessas propriedades básicas de logaritmo, né? Então, aqui ele cobrou várias propriedades. Logaritmo do produto, logaritmo de expoente, né? E o conceito de função inversa. Então, são vários conceitos e conceitos que normalmente os alunos têm dificuldade. Concorda que essa foi uma questão difícil na prova? Mas está resolvido. Se tiver dúvidas, dá uma conferida aí nas propriedades, digita no Google, propriedades básicas de logaritmo, que aí você revê os conceitos passo a passo, tintim por tintim, né? Aqui no vídeo eu fui fazendo com você, tentando te explicar, mas não sei se você não tiver uma base, você consegue entender, né? Vamos para a questão número 19, a penúltima questão. Essa questão, do meu ponto de vista, fácil, desde que você conheça a lei dos cossenos. Dois lados de um terreno cuja forma é um triângulo medem 30 e 20 metros, formando um ângulo de 60 graus. Assim, ó, você tem um triângulo com dois lados 30 e 20, formando um ângulo de 60 graus. Sabendo que o custo da cerca por metro é de R$ 100, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor que será gasto para cercar os três lados do terreno, dado raiz de 7 igual a 2,65. Então, para você calcular o valor da cerca, você tem que descobrir o valor desse lado. Quanto mede esse lado? Se a gente tem um triângulo, tem dois lados desse triângulo e um ângulo formado por esses dois lados, você consegue calcular o terceiro lado usando a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que o lado que você quer saber elevado ao quadrado é igual a esse lado elevado ao quadrado mais esse lado elevado ao quadrado menos 2 vezes esse lado vezes esse, 2 vezes 30 vezes 20, vezes o cosseno formado por esses dois lados. Beleza? Cosseno no caso de 60. Cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Então, x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 30 vezes 20 vezes o cosseno desse ângulo formado pelos dois lados que a gente conhece. Ok? Sabia dessa lei dos cossenos? Então, se não sabia, saiba agora. Se você tem dois lados de um triângulo e o ângulo formado por esses dois lados, você consegue achar o valor do terceiro lado usando a lei dos cossenos. É só fazer conta agora. 30 ao quadrado, 900, 20 ao quadrado, 400. Menos 2 vezes 30, 60, 60 vezes 20, 1.200. Cosseno de 60, já sabe? Tem até um shorts aqui no canal mostrando como se decora a tabelinha do seno, cosseno, tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Se não viu, vou ver se eu consigo colocar esse vídeo rapidinho, em menos de um minuto, para você decorar aqui, tá? Cosseno de 60 vai ser meio. Cosseno de 60 é meio. Então, você tem soma, subtração, multiplicação. Resolve a primeira multiplicação. 1.200 vezes meio vai dar 1.200 dividido por 2 dá 600. Então, vou ter 900 mais 400, 1.300. 1.300 menos 600 dá 700. Então, x ao quadrado é igual a 700.
Para calcular o x, tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 700 é quanto? Raiz de 700, 700 é 7 vezes 100, né? Então, raiz de 700 é a mesma coisa que raiz de 7 vezes 100. Raiz de 7 vezes 100 é raiz de 7 vezes raiz de 100. Raiz de 7 ele deu 2,65, raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, você vai ter 10 vezes 2,65, que dá 26,5 metros, né? Então, os nossos lados são 30, 20 e 26,5. Somando para a gente saber o tamanho da cerca. 30 mais 20, 50. 50 mais 26,5, 76,5. Cada metro custa R$100, então multiplica isso aqui por 100. 100 vezes isso aqui dá 7.650, né? Anda com a vírgula, uma, duas casas, R$7.650. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Então, é uma questão fácil desde que você conheça a lei dos cossenos, né? Agora sim, a gente vai para a última questão da prova, que no meu ponto de vista é a questão mais difícil da prova. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conjunto de solução para o sistema de inequações a seguir para x maior ou igual a zero menor que 2π. Ele deu que o seno de x maior que meio, cosseno de x menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos começar aqui pelo seno de x maior que meio. Seno de quanto é meio? Decorou a tabelinha lá no vídeo anterior? Seno de 30 é meio, né? Seno de 30 graus é meio. E o seno do complemento, né, desse ângulo, 180 menos 30, também é meio. Seno de 150 também é meio. Descobriu os ângulos cujo seno dá meio, né? Então, você tinha que saber seno de quanto dá meio. Seno de 30 e seno de 150, dentro do valor que ele deu de 0 a 360. 2π é 2 vezes 180, o π vale 180, dá 360, né? Descobriu? Agora, você tinha que visualizar o círculo trigonométrico. Aqui eu coloquei o círculo com vários ângulos, né, para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente sabe que o seno vai ser meio quando o ângulo for 30 e 150. Vou marcar aqui no círculo para você, ó. Então, esses dois pontos, aqui é 30 graus, o seno. Então, quando você tem o círculo trigonométrico, no eixo y você vê o seno, no eixo x você vê o cosseno, né? Ângulo de 30, o seno é meio. Ângulo de 150, o seno é meio também, né? Ele quer valores do seno maior do que meio. Para o seno ser maior do que meio, se o seno é visto aqui, ó, no eixo y, para o seno ser maior do que meio, a gente vai ter que ter valores aqui para cima, né? Esses valores para cima são obtidos para esses ângulos aqui, que estão entre 30 e 150, né? Então, olha só, o 30 vem aqui, aí vai crescendo, 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 até chegar em 150. Então, esses valores são maiores que meio, beleza? Por quê? Vem do 0 até o 1. O meio está aqui. 0, meio, daqui para cima é tudo maior que meio. Ângulos maiores que 150 vão dar valores menores que meio. Aqui vão dar valores negativos, 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 negativos. Aqui, valores menores que meio. Beleza? Então, x tem que estar aqui, entre esses dois ângulos. Só que ele deu os ângulos em radianos. Então, transforma esse 30 e esse 150 em radianos. Como que você transforma? Faz uma regra de 3. Π vale 180, x vai valer 30. Então, x vai ser 30π sobre 180, corta 0 com 0, divide tudo por 3, vai dar π sobre 6. Então, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. 150, π é 180, x 150, resolve a regra de 3, x vai ser 150, π sobre 180, corta, corta, divide por 3, 5π sobre 6. Então, o que eu disse? O x tem que estar entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, o x tem que ser maior, ele quer valores maiores que meio. Então, o x tem que ser maior do que 30 graus, π sobre 6, e menor do que 5π sobre 6, menor que 150 graus. Ok? O mesmo raciocínio você vai usar para o cosseno. Cosseno de quanto da raiz de 2 sobre 2? Cosseno de
45, né? Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o suplemento também vai ser 360 menos 45 vai dar 315. Então, o cosseno de 315 também dá raiz de 2 sobre 2. Marcando aqui para você, 45 está aqui e o 315 está aqui. Então, o cosseno é olhado aqui no eixo x. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Então, é menos 1, 0, 1. Raiz de 2 sobre 2 é aqui. Ele quer valores menores ou iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, ele quer todos esses valores aqui para trás. Todos. Ele só não quer esses valores aqui para frente. Se raiz de 2 sobre 2 está aqui, daqui para frente é maior, até chegar em 1. Daqui para trás é menor do que raiz de 2 sobre 2. Então, ele quer todos esses ângulos aqui, ó, daqui do 45 até chegar no 315. Então, o x tem que estar entre 45 e 315. Convertendo em radiano, 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4, porque 180 dividido por 4 dá 45. 315 é a mesma coisa que 7π sobre 4. Só fazer a regrinha de 3 que você consegue chegar nesses valores. Aqui eu fiz direto, porque já tem muita informação aqui na tela, tá bom? Então, o x tem que estar entre π sobre 4 e 7π sobre 4. Só que no caso aqui, ele quer valores menores ou iguais. Então, o x tem que ser maior ou igual a 45 e menor ou igual a 315. Determinou os dois intervalos? Monta a retinha com os intervalos. Desenha aqui, ó. Esse intervalo, x entre 30 e 150. Coloquei o 30 e 150, coloquei em graus para ficar mais fácil você visualizar. Bolinha aberta, porque o x tem que ser maior ou menor, né? Então, vai ser esse intervalo aqui, do 30 até o 150, certo? O x tem que estar aqui no meio, valores entre 30 e 150. Esse intervalo aqui, ó, maior ou igual, menor ou igual. Ângulo 45 e 315. Desenha lá. Então, um círculo preenchido, porque é maior ou igual, né? Então, o x tem que ser maior ou igual a 45 e menor ou igual a 315. O x tem que estar aqui no meio. Como é o sistema, eu tenho que pegar o que está presente nos dois. Essa parte aqui, ó, está presente aqui em cima, mas não está aqui embaixo, então não entra. O 45 entra? Entra. O 45 está aqui dentro. Então, vai vir do 45, né? Essa parte aqui entra? Essa parte entra, porque está vermelho e vermelho. 150, bolinha aberta. O 150 não entra aqui, mas não entra aqui. Então, vai ser bolinha aberta. Essa parte aqui depois do 150, ela está aqui, mas não está aqui em cima. Então, ela não entra aqui embaixo. Então, o nosso intervalo vai ser esse aqui, ó, entre 45 e 150. Sendo que o 45 é π sobre 4 e o 150 é 5π sobre 6. Então, a gente vai ter o x maior ou igual a π sobre 4, maior ou igual a 45 graus, e menor que 5π sobre 6, menor que 150. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Conseguiu visualizar? Fui de uma forma bem calma aqui para tentar te ajudar a entender, né? Então, essa questão, no meu ponto de vista, é a questão mais difícil da prova, porque você tinha que conhecer noções de sistema, o círculo trigonométrico, as funções seno, cosseno, né? Os valores de seno e de cosseno, para determinar aqui o sistema. Beleza? É isso. Assim, a gente chega ao fim desse vídeo. Se você curtiu, lembra, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo nos grupos de estudo, né? E deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Para aprender mais, veja os links que estão na tela e, claro, se inscreve aqui no canal. No mais, bons estudos e até a próxima!